Boa noite. Agora que a gravação foi iniciada, podemos então estar iniciando a nossa aula. Essa é uma aula de encerramento da certificação em gestão da saúde corporativa, uma certificação que iniciou em outubro de 2020, que tem a coordenação técnica de doutora Luísa Lima, da área de saúde e segurança do SESI Bahia, e é operada pela Escola SESI de Gestão de SST. Eu sou Elizabeth Mercadante, atualmente gestora dessa escola, e é uma alegria enorme ter vocês aqui conosco nessa nossa aula aberta de encerramento. E para a gente poder fechar com chave de ouro esse curso, além da presença de vocês, nós temos dois palestrantes muito especiais. Eu vou pedir para todo mundo só manter o áudio cortado para que a gente possa garantir uma melhor qualidade da transmissão. Então, estamos aqui hoje com especialistas do Centro de Inovação do SESI em Economia para a Saúde e Segurança, que fica abrigado no SESI Ceará. Eles vão falar um pouquinho mais para vocês sobre esse centro. Eu prefiro ficar aqui na apresentação dos nossos ilustres convidados. Professora Caroline Diniz Figueiredo, vou repetir para falar direito. Caroline Diniz Figueiredo, ela é enfermeira, pesquisadora do Centro de Inovação do SESI em Economia para a Saúde, no Ceará, e especialista em saúde do trabalhador. Atua há 7 anos na gestão e desenvolvimento de programas de qualidade de vida e em saúde e segurança. E Dr. Cláudio Patrício, médico pesquisador do Centro de Inovação em Economia para a Saúde e Segurança, também do Ceará. Vice-presidente da Associação Cearense de Medicina do Trabalho, coordenador corporativo de SSTO do Sistema da FEComércio e membro titular do ICOH, International Commission on Occupational Health. Então, muito obrigada, Caroline e Dr. Cláudio, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, dedicando aí seu tempo nesse compartilhamento de conhecimentos e saberes. Vou agora fechar a palavra com vocês e colocar a apresentação aqui na tela. Só um acordo, pessoal. Como a gente tem 1 horinha aqui de aula, o que a gente combinou com Caroline e com o Dr. Cláudio? As perguntas vão colocando ali no chat como texto, certo? Que eu vou estar anotando aqui e no final eu vou estar trazendo as perguntas para que Caroline e o Dr. Cláudio possam estar respondendo para vocês, tá bom? Boa aula! Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como a Beth falou, eu sou o Cláudio, eu sou médico do trabalho, pesquisador aqui no Centro de Inovação aqui no SESI do Ceará. E a gente vai bater um papo aqui nessa hora, vou fazer uma casadinha com a Carol, tá? A gente combinou aqui, dividimos de forma didática o conteúdo, mas a gente combinou que um pode se interpor ao outro na hora que lembrar de algum exemplo, na hora que lembrar de alguma situação mais prática, que eu acho que esse é o nosso intuito, né? A gente trazer o que a gente vai mostrar de teoria para vocês, numa questão mais prática que vocês possam aplicar na empresa que você representa, na sua empresa ou em qualquer lugar que você trabalhe e tenha a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Então, o Centro de Inovação, estratégia criada aí há uns 4 ou 5 anos pelo Departamento Nacional do SESI, nós somos divididos em 9 centros de inovação, divididos no Brasil inteiro. O nosso centro de inovação, como a Beth falou, fica no Ceará. Nosso tema é de economia para a saúde e segurança, então nossas pesquisas são voltadas para a saúde e segurança no que tange a criação de indicadores, monitorar indicadores, mensurar impactos e fazer esses cálculos. A gente procura, como hoje o mercado de inovação atua, e a gente não procurar reinventar a roda. Então, nós procuramos parcerias e nós procuramos situações fora do Brasil e dentro do Brasil que possam nos tornar aquela empresa que possa ajudar a indústria a ser um diferencial, ou a ter um diferencial em termos de resultado, pensando que é melhor do que remediar. Esse é o grande lema que a gente usa, porque a gente sabe disso de forma intuitiva, mas, por vezes, dentro das empresas, a gente precisa demonstrar que comprovar, né, através de números, através de indicadores e metas e situações factíveis de gestão, que prevenir é melhor do que remediar. Então, o nosso centro ele cocria situações ou soluções ou produtos com parceiros especializados de reconhecimento mundial. Então, nós costumamos dizer que nós somos pessoas e tecnologias interconectadas para ajudar a indústria, né? Então, no nosso centro de pesquisa, não adianta só a gente fazer pesquisa por pesquisa.
a nossa pesquisa ela precisa ser aplicada, e essa pesquisa aplicada é para ajudar uma situação de gap, uma situação que a indústria não consegue ainda solucionar sozinha. Então, a gente tem algumas pesquisas que são bem interessantes, mas que não é o nosso assunto aqui. A gente vai falar de como é essa estratégia, como seria uma nova estratégia, como o mundo hoje fala, e como o Brasil deve pensar a partir dos próximos anos na gestão de saúde, pensando sempre nessa economia de custos. Então, a grande evolução que a gente vê na gestão de saúde, e aí quando eu falo gestão de saúde, eu também estou falando sobre a gestão de custos na saúde, é essa evolução de que saúde era tratada até pouco tempo, principalmente a saúde corporativa, como uma saúde de gestão de contratos. Então, essa figura ela ilustra muito bem o que a gente passou no início dessa situação de criação de uma saúde corporativa, até a gente chegar na saúde hoje, como a gente entende que é uma saúde integral, né? O indivíduo ele não pode estar separado de todos os ambientes que ele pertence. Então, o indivíduo do trabalho é o mesmo indivíduo da família, é o mesmo indivíduo da sociedade, e isso tudo faz com que isso tudo torna a gestão de saúde um pouco mais complicado. Então, aquela história de antigamente, quando você ia com um consultor de saúde corporativa, quando você ia com um corretor de saúde dentro de uma empresa dizer que seus custos com saúde estavam elevados, o que era que esse consultor, que esse corretor fazia de proposição? Ele fazia, vamos mudar para esse plano, esse seguro, vamos aumentar a coparticipação, com isso a gente consegue economizar X, Y, Z quantidade de dinheiro. Hoje a gente sabe que isso não é eficaz, essa estratégia é uma estratégia limitada, então a partir de um determinado momento você já não consegue mais economizar o dinheiro que você está gastando com a saúde se você realmente não tem resultados com a saúde. Então hoje a nossa proposição é que a gente mude esse caminho. Vários locais no mundo estão partindo, claro, a pandemia da Covid-19 ela atrapalhou muito do que a gente pensa de saúde e de saúde integral, mas eu imagino que a gente não vai voltar para o mesmo estágio que a gente vinha antes. Então, a proposição é que a gente saiba mensurar, para que a gente saiba falar sobre gestão de saúde e principalmente de custos com saúde, mas que a gente saiba fazer do jeito correto. E hoje a gente vai discutir um pouquinho, vai bater um papo sobre esse tipo de modificação. Então, primeiramente, para você gerenciar alguma situação, você precisa pensar em como iniciar esse projeto de gerenciamento, como iniciar esse projeto de aferição de resultados. Então, primeiro, o William Dane tem essa frase, que é uma frase muito interessante: a gente não consegue gerenciar o que não se mede, a gente não mede o que não se define, a gente não define o que não entende, e não há sucesso no que a gente não consegue gerenciar. Então, com essa frase, o que é que eu quero dizer? Não existe gestão de saúde corporativa, gestão de custos de saúde efetiva na sorte. Isso não acontece. Então, não é ao acaso que a gente tem empresas que, no final, a Carol vai mostrar para a gente, que tem resultados interessantes, resultados importantes na gestão dessa saúde e na economia de custos. A gente entende que os recursos são sempre limitados, né? O recurso financeiro ele é sempre um recurso limitado. Então, a gente precisa, para construir essa gestão de saúde, não adianta a gente pensar só no fim. Então, a gente vai fazer todo esse storytelling para vocês, de contar desde como a gente inicia esse pensamento, esse raciocínio, até chegar no resultado no final da nossa aula de hoje. Então, o estado da arte que eu considero, na hora da gente conversar sobre indicadores de saúde, ele é a escolha, o estado da arte da gestão de saúde corporativa, da gestão de saúde e da gestão de custos com saúde, é escolher sabiamente que estratégia você vai utilizar. E para isso a gente tem alguns mecanismos, algumas situações que já estão postas na literatura para que a gente consiga ter esses resultados. Então, a primeira recomendação de literatura que a gente faz aqui para vocês é que vocês baixem esse livro, Os Bons Indicadores, o Guia dos Bons Indicadores, do NHS, que é como se fosse uma mistura de SUS com um órgão regulador da saúde inglesa. Então, tanto tem estratégia de saúde particular, como de saúde pública, de saúde privada, como de saúde pública. É interessante conhecer. A gente vai falar aqui rapidamente como é que funciona
esse livro, esse guia, para que vocês possam utilizar na hora de fazer gestão da saúde. Aí você pergunta, Cláudio, mas aqui médico só tem você, enfermeiro só tem a Carol, a Lu eu sei que é dentista, a gente que não é, como é que a gente vai conseguir fazer? Mas na hora de discutir dentro de uma empresa uma proposta ou uma estratégia de saúde, é sempre interessante que a gente consiga discutir todas as etapas. Então, na hora que o seu médico do trabalho, na hora que o seu consultor de saúde, na hora que alguém chega para você dando uma ideia de que precisa fazer uma determinada ação, é sempre interessante que você gestor, que você pesquisador, ou que você contribuinte nessa escala nesse ciclo desse projeto, você entenda um pouco de como se escolhe indicador, de como faz uma estratégia, de como funciona uma estratégia de saúde bem feita. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, então ele resume, eu vou resumir aqui, né? É interessante que vocês leiam, infelizmente ele só tem em inglês, mas eu imagino que hoje com os mecanismos de tradução instantânea online, eu acho que fica bem fácil da gente entender, mas resumindo o livro, é interessante a gente cumprir para cada indicador que a gente vai escolher da saúde corporativa, de aferir esses resultados para bolar a estratégia, para conseguir fazer uma estratégia, é interessante que a gente faça essas questões, essas perguntas sobre esses indicadores. Então ele enumera 10 situações, 10 questões principais para que a gente consiga realmente ter esse indicador sendo bem escolhido e lembrando que a gente só precisa medir o que a gente utiliza. Então, a gente que faz muito questionário lá no Centro de Inovação, por muitas vezes a gente quer encher o questionário de pergunta para dizer, esse é um questionário bom, é um questionário robusto, mas no final, quando a gente vai fazer aquela finalização do questionário, a gente sempre se pergunta, eu pergunto para a Carol me pergunta, a gente pergunta lá para os outros pesquisadores, essa pergunta vai levar a que desfecho? O que é que a gente vai ter de mudança na estratégia com essa pergunta que a gente está fazendo? Se não for gerar nenhuma situação de modificação na estratégia, nenhuma situação de modificação do resultado, essa pergunta ela não precisa ser feita. Do mesmo jeito a gente vai falar de indicadores. Então as 10 questões que ele coloca no livro, no guia, para que a gente entenda melhor o que é que está sendo medido, né? Então aqui eu coloquei o exemplo do nível de diabetes. Então o indicador ele vai medir o quê? Por que ele está sendo medido? Que é essa questão que eu acabei de falar. Se ele não for gerar nenhuma situação de melhoria ou de desfecho diferente, ou que te dê uma estratégia diferenciada, não adianta a gente medir. Como é que hoje ele é medido? Se hoje ele é medido? Quem faz essa medição, quem faz essa aferição desse indicador e quando a gente precisa fazer e qual a periodicidade dessa medição e dessa aferição. A sexta pergunta que ele pede para a gente sempre fazer quando for criar um indicador é se ele como vai ser a leitura e a aferição desse indicador. Vai ser em proporção? Vai ser em números absolutos? Vai ser em alguma escala? Sempre é interessante que você tenha essa metodologia. E aí, para a saúde corporativa, é sempre importante deixar isso escrito. Por quê? Eu imagino que o principal legado, e eu acredito que o principal legado que a gente pode deixar para as instituições, independente de hoje eu estar representando um trabalho e depois eu vá representar um outro emprego ou um outro tipo de empresa, quando a gente deixa aquilo escrito, quando a gente deixa aquilo parametrizado, quando a gente deixa aquilo feito um fluxo ou construído dentro da cultura da empresa, a gente primeiro deixa um pedaço do nosso DNA, que eu acho que isso é importante, onde a gente passa, e a gente deixa um legado. Então, se você consegue deixar um legado que a partir daí outra pessoa, quando entrar no seu lugar, ele possa evoluir, a gente aplica o ciclo do PDCA e sempre a gente vai ter indicadores mais assertivos e gestões mais assertivas. Então é sempre interessante, isso é um adendo que eu lembrei agora, que é interessante deixar essas situações por escrito. Por quê? Porque os indicadores eles também passam por atualização. E aí, passando por atualização, é interessante a gente ter a metodologia original. De onde é que vem esses dados, né, o número 7, de onde é que esses dados vêm atualmente? Então, a gente hoje inicia uma era de coleta de dados não estruturados na internet. Então, existe hoje ferramentas inovadoras de scrapping, de web scrapping, que ao pé da letra, tentar retirar da internet
aquelas de forma não estruturada, né? Porque quando a gente pega uma planilha de Excel que a gente baixa, por exemplo, dos casos de Covid, para a gente trabalhar um BI, para a gente trabalhar um dashboard é muito mais fácil, mas hoje já existem ferramentas, e o nome dessas ferramentas são de web scraping, né? Web de rede, e scraping de tentar retirar aquelas pequenas partes. A gente já consegue ter uma retirada de dados, uma coleta de dados a partir de dados não estruturados. E isso, para quem faz pesquisa, né, a gente tem aqui no nosso grupo a Lu, que é uma exímia pesquisadora, e ela sabe que isso é o mais difícil hoje, a gente fazer uma coleta de dados de maneira bem assertiva, dados que já estão inscritos, né, não são dados que eu vou coletar, mas dados que outras pessoas coletaram. Então, essas ferramentas, para um futuro bem breve, a gente vai conseguir utilizá-las de forma bem mais tranquila e bem mais fácil. Então, fica essa dica para deixar escrito e da onde vêm esses dados hoje em dia. Qual a acurácia, o quão acurado é esses dados na hora que a gente coleta? Então, sempre isso é muito interessante. Eu já atendi por muitos sistemas automáticos, sistemas digitais de prontuário eletrônico, mas que eu não era a única pessoa a manipular esse prontuário. Então, por vezes, quando a gente eu fazia essa auditoria, quando eu fazia atendimento de saúde ocupacional, quando eu fazia essa auditoria, eu pegava lá na hora de ver quantos fumantes eu tinha na empresa, eu tinha pessoas que tinham dito para alguma outra pessoa, alguém anotou errado, que ela fumava 400 cigarros por dia. Então isso já acende uma luzinha, já bota uma pulga atrás da minha orelha que essa coleta de dados ela não foi uma coleta de dados bem feita. Então, para eu trabalhar de forma estatística, de forma a ter uma análise que possa me determinar uma análise preditiva, ou seja, uma análise de tentar visualizar resultados no futuro, eu preciso ter dados bem acurados, e isso faz parte da criação desses indicadores. Quanto mais confiável a base de dados, melhor é a escolha daquele indicador e melhor vai ser o resultado para ser utilizado. A nona é quais são os vieses, né, quais são os problemas e as situações de perigo durante a coleta daquele indicador. E aí, por exemplo, quando eu falo aqui do exemplo que eu coloquei de diabetes, a pessoa estava em jejum ou não estava em jejum, ela é diabética, não tomou o remédio. Se você faz uma pesquisa com diabéticos e você só mede a glicemia sem pensar no que essa pessoa pode ter feito, uma pessoa que mede a glicemia, e que hoje deu 90, ela está melhor, se eu disser só esse dado, ela deu 90, o normal é até 99. Desculpa. O normal é até 99, então eu questiono, uma pessoa que deu 90, ela está melhor do que uma pessoa que deu 120? Intuitivamente você vai dizer tá, mas se eu dissesse para você que essa pessoa que deu 120, ela hoje não toma remédio, ela não é diabética, ontem ela se alimentou de forma mais compulsiva e deu 120. Essa de 90, ela precisa tomar insulina, e ela fez o exame logo depois, 30 minutinhos depois da insulina. Eu não consigo refletir pensando no indicador somente com essa variável. Então, a gente precisa pensar quais são os vieses, quais são os problemas e quais são as situações de insegurança que aquele indicador pode dar. E se há, particularmente, algum teste ou alguma situação que precise ter deixar aquele teste standard, deixar aquele teste padrão ouro, deixar aquele teste bem equilibrado, aquela pesquisa bem equilibrada. Então, no livro, no guia, ele explica bem direitinho, então é interessante se vocês puderem baixar na hora de criar essa estratégia. Eu, inclusive, acho que não serve somente para estratégias de saúde, se a gente faz essa releitura do livro toda vida que a gente for criar uma situação de resolução de problemas que precisa de indicador, eu acho que esse livro funciona bastante. Então, por que é importante a gente conversar? Por que hoje a gente está conversando sobre custos com saúde, gestão de custos com saúde? Porque saúde, hoje, ela é importante. Fora do contexto de que é interessante para o bem-estar você ter saúde, mas no contexto corporativo, saúde é importante porque tem um alto custo. Então, a gente colocou alguns dados aqui só para vocês perceberem que se vocês representam empresas e se vocês estão dentro de empresas, vocês com certeza têm esses custos. E aí a gente faz sempre essa pergunta. Tente, a partir de hoje, entender qual é o nível de custo, qual é a quantidade de custo que você tem nas questões relacionadas à saúde dentro da sua empresa. Então, hoje, 13,1% dos custos
da folha de pagamento são custos com saúde. Então, o maior custo das empresas hoje é a folha de pagamento. O segundo maior custo é o custo com saúde. Então, é um tema que precisa ser dominado, é um tema que precisa ser traçado uma estratégia para que a gente consiga mitigar. E a taxa de aumento anual ela é sempre maior do que a inflação. A gente colocou aqui em média, tem o link da pesquisa, vocês vão receber o material, tem o link dessa pesquisa que a gente fez. A taxa de aumento anual é em média 10,1%. Quando a gente considera o custo exclusivamente com o plano de saúde, a gente tem, por vezes, uma taxa muito maior do que essa, porque soma-se a inflação a outros custos que vocês devem ter tido aula sobre isso, VCHCM, custos de inflação médica, enfim. Isso tudo é sem contar os custos que são esses menos visíveis, o custo com absenteísmo, presenteísmo e acidentes de trabalho. Outro dia eu participei de uma reportagem em que na nossa pesquisa, a gente encontrou que os custos com presenteísmo, eles são 3 vezes maior. Lá fora do Brasil, lá na Europa, ele estima que o custo do absenteísmo seja 20 bilhões de euros e o custo com o presenteísmo 3 vezes maior, 60 bilhões. Então, é muito dinheiro que se perde quando a gente vai colocar as questões de saúde, quando a gente vai entrar na minúcia das questões de saúde. Então, no mundo, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 71% das mortes. No Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre isso também. Ela está sempre entre as 10, as doenças crônicas não transmissíveis estão sempre entre as 10 principais causas de morte. E aí é bem interessante porque quando a gente começa a falar desses custos, algumas vezes a gente não consegue entender quando a gente está sendo representante, quando a gente está representante de alguma empresa, a gente não consegue entender onde é que a gente se insere nesse cenário. Então, os custos totais com hipertensão, diabetes e obesidade no SUS, eles alcançam 3,45 bilhões de reais em 2018, ou seja, 890 milhões de dólares em 2018. Então, esse é um dado muito exorbitante e que a gente, às vezes, não consegue entender onde é que a gente se encontra nesse panorama. E aí, a partir de agora, a gente vai falar onde é que a empresa tem a ver com isso, onde é que a empresa se encontra. Então, eu vou precisar chegar mais perto, eu vou desligar a minha câmera para não ficar estranho na imagem. Eu não sei nem se eu tenho como dizer. Pronto. Eu vou tirar aqui, porque eu vou precisar chegar mais perto para falar para vocês desses números, porque aqui para mim está aparecendo pequeno. Eu consegui o zoom aqui. Então, assim, qual é o interesse, qual é a relação entre as doenças crônicas não transmissíveis e os custos com a saúde aqui no Brasil? Então, eu vou começar a leitura dessa lâmina com o gráfico que está no quadrante inferior esquerdo. Só para vocês entenderem que o nosso caminho no futuro, hoje, ele não está sendo bem traçado. E faz parte do nosso trabalho tentar traçar esse caminho de forma diferente. Então, esse gráfico aqui, ele demonstra, eu acho que vocês conseguem ver a mãozinha, né? Então, esse gráfico aqui, ele demonstra que em 2017, esse site é um site muito interessante também, eu recomendo que vocês fiquem sempre zapeando e de olho nesse site. É um site que é um site mundial, que tem dados do Brasil também. O nome dessa estratégia é Global Burden of Diseases, que é qual o grande impacto, qual o grande fardo das doenças nas economias e na saúde pública e privada de modo geral. Então, é um site bem interessante para vocês terem dados, terem indicadores de saúde. Então, aqui, esse gráfico ele representa que em 2017 o custo com saúde per capita no Brasil era de 799 dólares. 241 desses dólares era privado, era situações de saúde privada e com um modelo de pagamento pré-pago. Assim, esse segundo maior custo, ou esse segundo custo, que é o verde, de 220 dólares, ele é o custo que a pessoa dispendia diretamente do bolso, né? Uma pessoa que não tem plano de saúde, ele ia lá e pagava a assistência médica, o internamento, remédios, o que ele precisava pagar. 337 dólares era o que se gastava, o que o governo gastava para tentar manter a saúde do brasileiro. E aí o mais absurdo é que para desenvolver futuras assistências e para desenvolver situações para melhoria da saúde era gasto $1. E aí quando a gente já fica abismado que é $1 para desenvolver essa questão
de futuro de saúde, desenvolver estratégia de assistência à saúde. E aí, quando a gente vem para 2050, né, que é um panorama que daqui a pouco chega, os números aumentam, menos o número de desenvolvimento de situações de futuro para a saúde, para o tratamento de saúde. Então, a gente vê que esse caminho ele não está sendo bem trilhado. Não faz sentido você perceber que os custos só aumentam e você continuar com a mesma estratégia. Então, a gente precisa fazer alguma situação diferente para que a gente consiga ter esse resultado melhor. E aí, quando a gente vem lá para o quadrante superior direito, eu estou falando aqui sobre as causas de morte, o que é que mais causa morte no Brasil. Eu comparo 2009 com 2019, um ranking dos principais fatores, aqui tem 10 listados. Então, os de vermelho, a bolinha vermelha são as doenças crônicas, ou são as doenças transmissíveis. São as doenças que passam neonatal, quando nasce, doenças de nutrição, doenças que são transmissíveis. A azul são as doenças crônicas não transmissíveis, aquela que eu acabei de provar que o custo dela para a gente é muito alto. E aí o que é que a gente tem? A gente tem que as doenças crônicas não transmissíveis, as azuis, elas sempre se permanecem nos primeiros lugares ou aumentam de colocação. Então, primeiro e segundo lugar, doença isquêmica do coração, que é o infarto, e AVC, permanece aqui em primeiro e em segundo, com um aumento de 18% do infarto do miocárdio e com um aumento de 14,2% do AVC. E quando a gente pensa nos outros grupos de doença, por exemplo, esse vermelho, que é a infecção respiratória, a gente teve um aumento, né? Infelizmente, essa doença de infecções respiratórias, ela realmente tende a se manter estáveis por conta das viroses periódicas, mas as outras doenças ela diminui. Problemas neonatais, doenças neonatais, saiu de 6º para 13º, teve uma diminuição de 41%. Problemas de violência interpessoal, saiu do 4º para o 5º lugar, teve um acréscimo, eu vou falar somente porque quando eu comparo com os outros é menor, 5,4%. E todos os outros, diabetes, eu tive um aumento de 33%, doença de Alzheimer, eu tive um aumento de 49%. Então a gente percebe que o futuro, se a gente não fizer nada hoje, é aumentar o impacto das doenças crônicas não transmissíveis. E isso vale a pena a gente pensar em qual seria a melhor estratégia para que a gente consiga mitigar isso. Esse outro gráfico do quadrante inferior direito, ele combina morte com deficiências. E a gente segue o mesmo raciocínio. As doenças que são relacionadas ao metabolismo, que são as doenças relacionadas ao que eu faço com os meus hábitos, elas têm uma tendência sempre a aumentar. E nesses 10 últimos anos foi o que a gente viu. Doenças relacionadas ao comportamento também tendem a aumentar. E isso é o que a gente vai conversar um pouquinho agora, daqui a alguns poucos minutos. E aí, a grande pergunta que a gente faz, e vocês podem se fazer essa pergunta, o que é que a empresa tem a ver com isso? O que a empresa tem a ver com isso? Esse slide aqui ele tinha uma animaçãozinha para não acabar com a graça logo de começo, mas infelizmente a gente teve que colocar dessa maneira. Aqui é um panorama de dados relacionados à assistência, e é até relativamente novo, de junho de 2020, do tipo de plano no Brasil, tipo de plano de saúde e plano odontológico que se vende aqui no Brasil. Onde é que está localizado esse tipo de plano? Então a gente tem aqui nesse segundo coletivo, o plano coletivo empresarial, ou seja, bancado pelas empresas, ou pelo menos uma parte, se não todo, 67,4% deles é coletivo empresarial. Então ele tem participação das empresas, esse custo é repassado pelas empresas. E no plano exclusivamente odontológico, 74,3% desses planos são coletivos empresariais. Então a empresa tem muito a ver com isso. Se ela não faz uma gestão assertiva da sua saúde, esse custo volta sempre para ela. Por que tem a ver? Porque ela é quem paga essa conta. Então nós todos que estamos dentro da empresa, sendo donos, sendo empregadores, sendo gestores, sendo diretores, a gente é que paga essa conta de não ter um cuidado com a saúde populacional da maneira que deveria ter. Então, aí eu falei de uma gama de situações desfavoráveis, né, de uma gama de situações que são ruins para quem quer fazer uma gestão de saúde, para quem quer ter essa alternativa de fazer uma gestão de saúde mais assertiva, mas felizmente a gente tem uma alternativa.
é uma alternativa que algumas empresas realmente têm tido muitos resultados e que a gente vai tentar demonstrar aqui para vocês. Primeiramente, eu preciso que vocês entendam uma situação que ela não é intuitiva. Intuitivamente, a gente acha que o principal determinante para a nossa saúde não é a gente mesmo. Isso, quem diz não sou eu, quem diz são as pesquisas e tudo que a gente vê lá no Centro de Inovação em Economia para a Saúde e Segurança, lá no Ceará, aqui no Ceará, quer dizer, a gente vê que essa autorresponsabilidade em relação à saúde, ela por vezes não é o que acontece. Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico de Lalonde, que ele foi revisado pelo professor René Mendes, grande nome da saúde ocupacional brasileira, com vários livros sobre patologia ocupacional. E aí, o estado de saúde das pessoas, que é o que determina se a pessoa vai adoecer ou não, 17% desse estado de saúde ele é determinado pela biologia da pessoa. São situações que a gente hoje ainda não consegue mudar. Então, são situações que dependem de sexo, da idade, das características antropológicas daquele indivíduo. 10% dessa saúde é relacionada aos serviços de saúde, aos serviços de qualidade, aos serviços que aquela população tem acesso. 20% ao meio ambiente, ao meio em que aquela pessoa está inserida, e aí 53% desse estado de saúde, de determinar que é uma boa saúde, é relacionado ao estilo de vida. Então a gente já começa a pensar que a importância da pessoa nesse ciclo de gestão de saúde, a importância do nosso trabalhador e do nosso paciente, ele é muito maior a importância do que todas as outras características que eu falei para vocês. Então, essa é a estratégia que a gente acredita que deve ser feita para a gente ter uma saúde de forma interessante. E aí, falando naquele aspecto da individualidade, né, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, eu trago essa figura, que é uma figura muito interessante, eu acho que vocês já devem ter visto ela, inclusive no curso, é a figura do contínuo da saúde. Essa figura, ela representa a dificuldade que a gente tem se deixa as pessoas chegarem aqui nessa zona da avalanche. Como é que a gente interpreta essa figura? Então, aqui eu tenho uma pessoa que está bem, está com saúde, está no estado de bem-estar interessante. E aí, ao passar dos anos, com a falta de cuidado com a saúde, com a falta de autorresponsabilidade, ela começa a entrar em condições, em situações de pré-condições de saúde, fatores de risco e adoecimento. E aí, quando eu penso nessa condição, eu preciso ter a noção de que para eu ter uma situação favorável de saúde, eu preciso tentar trazer essa pessoa daqui, dessa bolinha amarela, para a bolinha verde. Então, eu preciso fazer um movimento para a esquerda dessa pessoa para que ela consiga ter uma situação de vida mais longa e de qualidade de vida mais longa. E aí, quando eu penso nessa evolução de pré-condições, eu vou pensando na doença e no acúmulo de doenças crônicas e de situações de saúde. E aí, como é que eu entendo esse gráfico? Quanto mais íngreme o território, mais difícil, ou seja, mais recursos e mais tempo eu tenho que gastar para trazer ele para a esquerda. Então, a gestão de saúde perpassa por a gente não deixar essa pessoa chegar de forma rápida ou de forma na idade produtiva ou de uma forma não senil a essa condição de saúde até que chegue ao estágio final, ao estágio de morte ou de doenças de alto custo. Então, aqui é um modelo de gestão de saúde populacional bem simples. Nós temos a população de todas as empresas são heterogêneas, a gente precisa estratificar essas pessoas em relação ao risco, propor ações de saúde. Aqui colocamos promoção da saúde para o grupo verde, azul, amarelo e vermelho, gerenciamento de riscos para quem tem o risco identificado, para quem esteja em tratamento, para quem tem um alto custo, monitoramento, orientação e suporte para quem está em tratamento e para quem tem um alto custo, e gerenciamento de casos para quem tem um alto custo. Então, não adianta a gente fazer uma estratégia de promoção da saúde visando somente um dos grupos. Se a gente fizer visando somente um dos grupos, os outros grupos eles vão evoluir naquela cascata do contínuo da saúde, naquela avalanche, e o resultado não vai ser um resultado interessante. Agora eu vou passar para a Carol, ela vai falar um pouquinho mais da parte prática do que eu coloquei aqui para vocês. Oi, gente, boa noite.
Dando continuidade aqui, nesse sentido, que a gente vai partir para essa parte mais prática, com tudo que o Cláudio o Dr. Cláudio falou, eu queria mostrar para vocês que também é um material que vale muito a pena fazer o download, dar uma olhada nesse manual da OMS, certo? Ele chama Saving Lives Spend Less. É um manual, na verdade, é um dos primeiros manuais da OMS que realmente vai comprovar essa questão do retorno sobre investimento em saúde, né? E ele é voltado muito também para o atingimento das metas, né? Do desenvolvimento sustentável até 2030. Então, ele fala, né, principalmente sobre como algumas estratégias em que ele até fala, claro que a gente sempre está falando sobre doenças crônicas não transmissíveis, porque hoje a gente vê que é uma grande carga, né, para o sistema de saúde, gera muita comorbidade para o mundo do trabalho, a gente vê que os afastamentos, acidentes, né, comprometimento, complicações a gente está vendo aí no Covid, então por isso que a gente sempre, quando fala em saúde corporativa e saúde em si, a gente dá um foco, né, nessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, não diferente dos guias, dos órgãos e de grandes centros e grandes estudos que mostram, né, já comprovadamente, quanto é importante a gente trabalhar nesses fatores de doenças crônicas não transmissíveis, até porque a gente sabe que são fatores modificáveis, que a gente pode trabalhar, né? Então, cada vez mais que a gente se esforçar, fizer estratégias eficientes, eficazes, voltadas especificamente para esses grupos, a gente sabe que vai dar resultado, entendeu? E lá na frente a gente vai estar economizando. Então, esse manual, ele fala sobre isso, né? E ele fala estratégias aqui que eu anotei que, resumidamente, até 2030, digamos assim, esses países como o Brasil, que é considerado país de baixa e média renda, se eles investissem até $1,27, né, $1,27 na saúde, ele até 2030, ele poderia ter retornos de $7 para cada $1 investido, né? Então, aí como está demonstrado na imagem, né, de forma geral, digamos que cada país, né, esses países de renda mais baixa, se eles conseguissem colocar até 2030 esse investimento, né, para as doenças crônicas não transmissíveis, a gente teria esse retorno de até 8 milhões de vidas salvas e 350 bilhões em crescimento econômico até 2030. Então, vai estar tudo lá no manual, é um manual bem legal, assim, ele é bem ilustrativo, e aí eu trouxe essa tela específica para mostrar que o investimento em cada um desses fatores de risco. Então, pensando, né, que se a gente investisse, por exemplo, hoje, $1 a mais, né, do que a gente já investe hoje no combate ao tabagismo, a gente teria esse retorno de 7,43 sobre esse investimento, né? E aí, no combate à hipertensão, na alimentação saudável, no combate ao alcoolismo, no combate ao sedentarismo, $2,80 a cada $1 investido. No combate às doenças cardiovasculares, como derrames, infartos, AVCs, ele seria esse retorno, e por aí vai. Então, é importante a gente ver que isso já é comprovado, né? E que cada vez mais, quanto mais o país conseguir investir nisso, melhor a gente vai ter de resultado. E assim como as empresas, né? Então, como o Cláudio falou no slide passado, a gente tem que pensar na empresa como uma pequena população. É como se a gente fosse, digamos que um gerente, um presidente, um CEO da empresa, ele é como se fosse o presidente daquele pequeno país. Então, a gente faz esse recorte. E a gente tem ferramentas hoje que trabalham, né, com essa questão do ROI, dos retornos de investimentos, do perfil de saúde, do perfil epidemiológico daquela pequena empresa, exatamente como se faz na saúde pública, né? Então, a gente vai captar aquele investimento, a gente vai captar aquele grupo de risco, né, que está hipertenso, sedentário, faz abuso de álcool, o tabagista. Então, a gente tem que fazer primeiro essa triagem, esse reconhecimento para poder investir em ações melhores. Então, esse manual fala um pouco sobre isso. Deixa eu passar aqui. E gerando esse ciclo de valor. Então, qual é o sentido desse investimento? Qual é o sentido de toda essa cadeia, né? Como vocês podem ver, é um ciclo infinito, né? Ele é para se perpetuar.
Então, o que a gente quer? A gente quer estabelecer dentro da empresa esse ciclo que ele, depois de colocado, depois de posto, né, de certa forma eficiente, com estudos estruturado, como a gente falou sobre os dados, a forma correta, dados que serão perenes, uma cultura que será implantada, uma cultura que daqui a 3, 5 anos só vai se fortalecer cada vez mais, a gente vê esse ciclo infinito. Então, a gente pode ver aí, por exemplo, a proteção contra os riscos financeiros de doenças crônicas não transmissíveis, ali na casinha, vai gerar o quê? Um aumento de salários, porque com certeza se a empresa tem capacidade de estar diminuindo aquele custo da folha de pagamento, aquele custo que ela está despendendo para o pagamento de um seguro-saúde, um plano de saúde, para assistência, para o afastamento desse empregado, ela vai poder estar retendo esse investimento, né, que ela gastaria, e aumentando talvez um salário, melhorando a qualidade de trabalho dentro dessa empresa. Com isso, aumento da expectativa de vida dessas pessoas, né, e uma população que se torna mais saudável. Cada vez mais tem se falado sobre também a saúde de extrapolar os muros, né, que a gente também tem que pensar na saúde e na comunidade, né, porque essa pessoa saudável, ele tem uma comunidade por trás, ele tem uma família, né, então esse indivíduo, esse trabalhador, a gente investe nele, mas também pensando no que ele vai agregar para uma comunidade, uma população mais saudável. Com isso, a gente também tem um maior orçamento para a saúde, um aumento do PIB, aumento da participação dos trabalhadores, nesse sentido de maior produtividade, maior longevidade e redução dos gastos com saúde. Então, é um ciclo que tudo tem a ver, né? Está tudo interligado. Um ciclo de valor, de fato. Então, assim, essa transformação a gente vem acompanhando, né? Eu acredito que quem está nesse curso provavelmente gosta também de dar uma olhada. Então, ontem mesmo até estava olhando no LinkedIn algumas coisas sobre isso. E sempre posto, sempre estou acompanhando, compartilhando. A gente troca muita figurinha lá no Centro de Inovação. Entre os centros de inovação, a gente gosta muito de falar sobre isso. Como o bem-estar e a saúde, né, corporativa, ela se tornou parte da boa gestão. Então, as empresas hoje que elas não investem em saúde e bem-estar, elas não vão ser competitivas, né? Elas não estão sendo mais. E eu acredito que isso ficou muito evidente com a relação do Covid, né? Infelizmente, a gente teve essa visão com essa crise de saúde, né? Essa crise sanitária, não da pior forma, mas que isso trouxe insights para empresas que talvez antes não pensavam nisso e que estão vendo que cada vez mais que se cuidar, né, do funcionário, ela vai ter um bem-estar geral, né? Ela vai contribuir para um bem-estar social da população. Então, as empresas elas têm cada vez mais pensado nesse sentido. Então, essas empresas, elas têm, que promovem, né, e protegem a saúde e a segurança dos colaboradores, elas vão estar entre as mais bem-sucedidas, são extremamente competitivas, né, são reconhecidas no mercado por isso, e possuem menores taxas de turnover, como a gente viu ali naquele ciclo. Uma empresa que cuida dos seus funcionários, nesse sentido, claro que ela vai ter vai gerir melhor também os seus custos, ela também vai conseguir reter talentos, né? O que é tão difícil hoje você reconhecer uma empresa que tem um baixo turnover, que pessoas que gostam de trabalhar, que se sentem parte daquela organização, que sente que é uma cultura de bem-estar e que compartilham isso com outras pessoas, né? Fazem, digamos, a propaganda da empresa. Então, assim, nesse sentido, a gente também pensa muito sobre a estratégia de você conhecer seus próprios números. Então, o Cláudio já falou isso no começo, ali no slide, sobre se você não tem como gerenciar o que você não mede, né? O que você não tem em vista, o que você não acompanha. Então, essas perguntas eu queria que vocês refletissem, né? A gente não vai poder assim, abrir para discussão por causa do tempo, mas eu queria que vocês refletissem agora, né, nesse momento, e respondessem o que vocês acham sobre essas perguntas, se vocês sabem, se vocês são gestores de empresa, se sim ou não, e se vocês, como empregados, saberiam responder. Qual o valor de um funcionário saudável para a empresa? Né? Será que a gente, hoje, se eu pedisse um número para alguém, será que essa pessoa teria esse valor? Qual o custo do funcionário doente para a empresa? As políticas da sua empresa estão maximizando o impacto para reter seus talentos? O que é que vocês acham? Qual o custo do absenteísmo, presenteísmo para a empresa? Vocês podem também participar no chat, tá, gente? As ações de saúde e bem-estar desenvolvidas pela empresa retornam em produtividade ou valor para a marca?
O que vocês acham sobre isso, né? O que vocês responderiam sim ou não? E se vocês saberiam esses números, né? Então, a gente vê que esse impacto, né, de programas de saúde corporativa, ele tem é diretamente ligado nos custos e na produtividade. Então, esse movimento também de saúde populacional, de saúde da família, onde a gente vem acompanhando a especialidade, né, do médico de família, do enfermeiro de família, que vem crescendo ultimamente, não é à toa. É uma saúde integral, né? E da mesma forma que eu falei que a empresa é uma pequena população, um pequeno país, eu também associo, a gente gosta muito de associar, e existem trabalhos falando sobre isso, e práticas, né, onde a saúde ocupacional, né, o médico do trabalho, o setor, né, o SESMIT, por exemplo, de uma empresa, o RH, ele tem que se tornar agora protagonista nesse sentido de assistência. Não pode mais, hoje, no modelo que a gente está vendo de sucesso de outras empresas, ser somente um modelo que ele só vai ser voltado para aquela saúde ocupacional, onde a gente encontra o PCMSO, falhou agora o pensamento, mas no sentido de ser uma integração, né, onde não ter separado, por exemplo, um plano de saúde, um seguro-saúde, separado do cuidado do médico, do enfermeiro, do RH, no sentido do trabalho dessa empresa, né? Então, a gestão integrada do plano de saúde com as políticas de saúde, porque, na verdade, quem vai ter, de fato, o conhecimento daquela população, que está todo dia em contato com essa população, é, de fato, as pessoas que trabalham com elas, né? O médico do trabalho, o RH, o gestor, o próprio gestor, né? O gestor de área, ele conhece muito bem os seus funcionários. Então, a gente não vê mais não pode mais haver esse desagregado, né? Tem que ser uma gestão integrada, onde, por exemplo, um seguro de saúde, um plano de saúde, vá pedir aqueles números e vá ser gerenciado, né? Então, o uso de inteligência na gestão de dados de saúde dos funcionários, tomando as ações de promoção de saúde mais efetivas, né? Prevenção de doenças, na redução de desperdício e o uso indiscriminado dos planos de saúde. Então, com relação, entrando um pouco mais nessa saúde privada, a gente vê que isso se torna cada vez mais caro, né? Mesmo hoje a gente tendo a grande maioria da população vidas em planos de saúde corporativa, em planos de saúde coletivos empresariais, né? A gente vê que cada vez mais isso se torna um benefício onde as pessoas querem ter esse benefício, mas que a empresa também arca com grandes custos, né, na sinistralidade, no uso da despesa, na má utilização desses planos de saúde. Então, por isso que tem que haver essa educação, tem que haver essa integração de todos os personagens da empresa, né? Então, essa cultura de saúde, ambiente físico e psicossocial do trabalho, ele tem que ter o envolvimento de todas as pessoas, e principalmente dos líderes. Então, esse líder, esse CEO, esse gerente de área, até mesmo os empregados, desde a portaria até os altos cargos, eles precisam estar envolvidos dentro dessa cultura, eles precisam saber, né, que tudo que eles consomem da empresa está sendo, vai ser transferido, né, em gastos, em custos, né? Então, muito importante, eu vejo, a forma de educação e de envolvimento desses líderes e dessas pessoas na cultura de saúde, no ambiente físico e também nesse ambiente psicossocial do trabalho, né? Então, aí só para ilustrar, esse é um recorte aí de uma pesquisa que a Messi Macho Benefícios, ela sempre faz, todo ano, e esse é um recorte de uma pesquisa de 2019, onde eles sempre avaliam empresas do Brasil. Então, essa pesquisa foram avaliadas 611 empresas entrevistadas, onde dessas 611 empresas, 389 possuíam ações e programas voltados para a saúde e bem-estar. Dessas empresas, 68% estão implementando ou irão implantar... dessas empresas, né, 64% dessas empresas que ainda não tinham, estão implementando ou irão implementar nos próximos 12 meses, né, iriam implementar, nesse caso, nos próximos anos,
um programa, né, voltado para a saúde e bem-estar, e 40% planejavam aumentar o investimento per capita até 2021. Isso quer dizer o quê? Que o investimento por colaborador, por exemplo, em 2014, que era de R$ 145 por pessoa, né, essas empresas chegaram a investir em 2019 R$ 322 por pessoa, um aumento de 19%. Então, a gente vê esse movimento, né, de investimento, e isso não é à toa, né? A gente já tem pesquisas, né, no centro, por exemplo, a gente faz bastante pesquisas falando sobre os resultados, né, os bons resultados de um programa de saúde bem estruturado. Inclusive, se vocês quiserem também pesquisar sobre essa avaliação da Messi Marcha, ela é muito boa, porque ela vai dar um parâmetro de o que de fato é um programa de saúde bem estruturado, né? Então, ele não é só você dizer que tem, não é só a marca do programa, são vários pontos que eles vão avaliar, né, para dizer o que é um programa de fato de saúde que dá resultado. E eu até trouxe aqui para vocês um exemplo que a gente gosta de trabalhar, que é um estudo, né, que foi feito durante 14 anos, se chama Estudo de Wall Street. Tem 2 versões desse estudo e eu trouxe a versão 1 aqui para dar um exemplo para vocês. Esse estudo de Wall Street, ele vai, ao longo de 14 anos, eles fizeram um recorte, né, de empresas, né, que só cumpriam requisitos básicos da Standard & Poor's, que é uma classificação de risco, né, na Bolsa Americana, para quem não conhece, né, onde estão as principais bolsas de mercado aberto de ações nos Estados Unidos. Então, eles quiseram comparar essas empresas que faziam requisitos básicos de saúde, segurança, claro, de capital, de investimento, de boas práticas, com empresas que ganharam esse Everett Koop Award, que é um prêmio de melhores práticas, né, de mercado. Então, eles quiseram comparar e eles viram que a performance, né, os ganhadores do prêmio golearam os que somente fazer os requisitos básicos do Standard & Poor's de 3-1, ou seja, as ações ao longo de 14 anos da Bolsa de empresas que fizeram mais do que esses critérios, né? Por exemplo, um dos critérios, investir além de dentro, internamente na cultura de saúde, programa de saúde e bem-estar, externamente para a comunidade, se estenderam além dos muros. Então, essas empresas, elas tiveram um desempenho na Bolsa, como vocês podem ver, de 325% contra 105% daquelas que fazem critérios básicos. Um exemplo, assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, empresas que hoje a gente vê que somente têm aqueles critérios de lei, né, legais, como só fazem as leis do trabalho, por exemplo, não vão além disso, só fazem os critérios básicos. Então, essas empresas que se sobressaem, elas têm esses resultados, né, no mercado. Cláudio, se você quiser fazer um adendo, porque o Cláudio, ele tem esse estudo assim como grande referência, a gente gosta muito de falar dele, se você quiser complementar, tá bom? Continuando aqui. Carol, não, você falou bem, é isso mesmo que esse estudo representa. O mais interessante aí desse estudo é que a gente sempre pensa que só fazer, a gente não, é intuitivo, né? Não é o que a gente pensa, mas é intuitivo que a gente imagine que só fazer critérios de medicina do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, ele vai me dar resultado. E não vai. Para ter resultado, a gente precisa fazer alguma coisa a mais. E quando a gente pensa no grande mercado, e principalmente o mercado de ações, não é só o que você faz de forma tangível que te traz resultado. Porque ações no mercado de ações não reflete somente os aspectos tangíveis. Quando a gente pensa na Apple, a Apple foi uma das primeiras empresas ocidentais a bater o trilhão de dólares, só que desse trilhão de dólares, 200 bilhões eles eram tangíveis e 800 eram intangíveis. Era o valor da marca, era todo mundo querendo trabalhar lá. É mais ou menos o que representa esse gráfico, né? Então, quem ganhou um prêmio de saúde e qualidade de vida teve uma visibilidade em relação à marca, em relação ao trabalhador, em relação ao resultado, muito maior do que só quem cumpriu a NR, por exemplo, que é o que a gente é obrigado a cumprir aqui no Brasil. O NR e algumas outras normas, Anvisa, enfim. Mas é bem isso que você falou, bem. Pronto. Então, nesse sentido, a gente sempre tem exemplos, bons exemplos no mercado com relação a esses sobressair, né?
Então, assim, outro, né, que eu gosto trouxe 2 artigos aí da Harvard Business Review, onde a gente tem a comprovação também de estudos que mostram, né, digamos, esse primeiro, esse estudo, né, que foi feito. Será que esses programas, eles queriam provar, né, será que esses programas realmente de bem-estar, né, trazem retorno, né? Então, a resposta desse primeiro artigo foi a mobilizar 10% dos colaboradores de uma empresa e movê-los de alto para médio risco de saúde, ou de médio para baixo risco, e aí voltando para aquela primeira imagem que o Cláudio mostrou da alavanca, avalanche, né, que é o movimento Move to the Left, onde a gente vê que trazer essas pessoas do alto risco para o médio e do médio para o baixo risco, ela representa, com certeza, ganhos, né? Então, esse estudo comprova que a empresa apresentou um retorno sobre investimento de $6 a cada dólar investido, né? Então, esse segundo, já cuidando bem de quem cuida. Dentro desse estudo, só referenciando, né? Não é o estudo em si, mas a referência dentro desse estudo, eu trouxe esse pensamento, onde demonstra que estudos de promoção da saúde nas empresas divulgados pela OMS mostram que os programas em loco, estruturados com ambulatórios dedicados dentro da empresa ou em locais definidos por ela, conseguem reduções na ordem de 20% a 30% dos custos médicos e nas taxas de absenteísmo em períodos médios de 36 meses. Então, eu queria fazer uma observação aí, nesse pensamento. A gente vê que, não sei se vocês estão familiarizados, mas a gente tem visto ultimamente grandes empresas, grandes hospitais colocando unidades básicas de saúde dentro das indústrias. Isso porque, no sentido, né, de manejar, de lidar, né, com altos custos que seriam para um especialista, para uma assistência especializada, terceirizada como hospital, ele tratar ali na assistência básica, né, na prevenção, na atenção primária. Então, ele tem colocado essas unidades dentro da empresa como ambulatórios para mitigar esses gastos, né, para fazer esse controle exatamente de pessoas, o controle de risco, né, e isso com certeza dá retorno. E outra observação que eu queria fazer é em períodos médios de 36 meses. Por quê? Porque geralmente quando a gente quer implantar um programa de saúde, a gente faz às vezes certas consultorias, apoio, né? Dá um insight para empresas que estão com dificuldade de saber por onde eu começo, o que é que eu faço, não me conheço, não sei os meus números. A gente faz tudo, né? Faz esse acompanhamento, que o SESI já é reconhecido por isso, mas a gente sempre lembra, cultura de saúde e resultados em saúde não são resultados que vão ser vistos de um dia para o outro, né? Então, a gente precisa ter uma certa paciência, né? Uma certa designação desse programa de forma bem feita e de forma perene, né? Então, não é um ano para o outro que eu vou ter resultados, nossa, mudei a vida, mudei toda a história da empresa. Não é bem assim. Pode dar ótimos resultados em pequeno espaço de tempo? Pode, né? A gente vê pessoas melhorando demais a saúde, o estilo de vida em 1 ano, 6 meses, 3 meses, mas assim, de forma geral, a gente espera que esses resultados, eles vão alcançar esses retornos de investimento a partir de 3 anos até 5 anos, certo? Esse estudo de caso também que eu trouxe, isso assim, a gente está fazendo exemplos práticos, né, gente, de boas práticas que a gente tem visto que vem dando certo. Então, a gente gosta de compartilhar dessa forma, mostrando mesmo, né, na realidade, o que tem acontecido. Um estudo de caso da P&G, o Fernando é o médico do trabalho, né, da P&G, e ele, o gerente médico, ele é uma pessoa que sempre está fazendo os cases dele em congressos. A gente já conversou sobre isso, né, eu e o Cláudio, a gente tem sempre a oportunidade de estar conversando com essas pessoas. E ele tem esse programa que já está muito na mídia por causa dos bons resultados que ele vem trazendo. Então, a P&G, por exemplo, 3.500 empregados no Brasil, em 2012, iniciou um processo de melhoria na gestão de saúde dos trabalhadores. Então, a redução dos empregados afastados, ele teve essa resposta, né, de 70% de redução. Teve redução de 100% na sinistralidade do plano de saúde, de 100%, né, que era a sinistralidade, para menos de 70%. Em 2018, o reajuste do benefício foi somente de 6%.
e os programas de promoção de saúde passaram a ser focados em principais riscos mapeados, que é o estudo de perfil de risco, em saúde mental, alimentação saudável e combate ao sedentarismo. Então, também a gente precisa focar. Às vezes, a empresa quer investir no programa, quer colocar todo o investimento dela em um programa. Por exemplo, eu gosto de sempre dar esse exemplo, que é os programas de corrida, por exemplo. Só que assim, gente, nem todo mundo de uma empresa, por exemplo, gosta de correr, ou pode correr. De repente a pessoa tem uma artrose, uma artrite, um problema no joelho, ela não pode correr. Então, será que aquele benefício está sendo bem aplicado? Então, a gente precisa ouvir também a população para saber, né, a população que eu digo, os empregados, para saber quais são os melhores programas de saúde que vão realmente representar os meus colaboradores, que vão, eles realmente vão se sentir beneficiados e que vai trazer esse retorno, né? Onde é que está, na minha empresa, os maiores gastos, né? E é aí que eu vou fazer esse tratamento, essa gestão. Então, eu falo aí do Fernando. O retorno a cada real do doutor Fernando, né? O retorno a cada real investido chegou a R$ 1,70 para cada R$ 1 investido em economia, né? Com planos de saúde, produtividade e redução de tributos. Mas nada se compara ao índice de satisfação dos funcionários com a empresa e com os serviços de saúde que crescem a cada ano. Então, não é à toa que o programa é bem visto, porque até os próprios funcionários falam bem do programa. E isso eu vou passar um pouco mais na frente para falar sobre o VOI, que o Cláudio deu o exemplo da Apple e a gente tem vários exemplos que é, de fato, os ativos intangíveis. Ele perpassa os custos, né, o que é aquele que a gente vê, de fato, o financeiro o econômico para algo muito maior, que é o valor da marca, é o valor de mercado, são os bens intangíveis que a empresa vai estar perpetuando, né? Outro estudo de caso que só para a gente terminar essa questão dos bons exemplos, o Santander, né? Não vou dizer que é que foi sempre, eu tirei um recorte, certo? 45 mil funcionários e mais de 75 mil dependentes na carteira de plano de saúde. A conta do plano de saúde finaliza em 2016, né? Um exemplo de uma dessas situações. Finalizou em 2016 em 500 milhões. Ações instituídas para mitigar os custos exorbitantes com saúde foram programas de alimentação saudável, incentivo a práticas esportivas, vacinação gratuita e implementação de uma unidade do Hospital Sírio-Libanês dentro da sua sede, em São Paulo, para atendimentos casos mais simples. Como eu já falei anteriormente, esse modelo ele vem sendo difundido, né, no país, mas assim, a gente percebe que existe hoje uma oportunidade, que é a gente dar mais valor à nossa atenção básica no SUS, né? E fazer essa integração da empresa, as parcerias público-privadas. Fazer essa parceria da empresa aproximar as unidades básicas de saúde das empresas, né? E resumindo, né, aqui a gente tem as melhores práticas hoje com relação à gestão de custos em saúde. Primeiro, a gestão de dados. Hoje a gente não pode deixar de reconhecer que nós trabalhamos com Big Data, né, em todos os aspectos da nossa população. O volume de dados são altíssimos e são dados que às vezes a gente tem dentro da empresa, mas não sabe fazer o gerenciamento. Então, o perfil de saúde dos funcionários dependentes, onde a gente vai ter o conhecimento dessa população, as despesas com o plano de saúde, será que hoje a empresa tem? Será que o plano de saúde hoje fornece para ele o que realmente ele está gastando? A gente tem visto várias experiências que muitas vezes a empresa nem sabe, não conhece, nunca nem pediu um extrato especificado dos seus gastos para o plano de saúde, para a operadora. A gestão do absenteísmo e afastamento é a gestão de dados de saúde e inteligência de dados, né? Faz toda a diferença. A promoção e prevenção, então investir em atenção primária, ambulatórios próprios, se possível, né? Programas personalizados de saúde, como eu falei, não adianta você colocar um programa que você considera, né, que o RH considerou maravilhoso, mas que na verdade, será que está atendendo toda a população daquela empresa? Será que a gente não tem que fazer vários programas diversificados para todo mundo e eficazes, né? E específicos para os doentes crônicos? Então, se eu tenho uma população diabética e hipertensa, será que não é melhor um programa voltado para isso nesse momento, que é o que dá mais custos para a empresa? Então, tem que ter esse pensamento. E os procedimentos médicos, né? Então, convênios médicos com uma rede credenciada modelada, conforme a necessidade de seus empregados. Não pensar só em contratos, como até o Cláudio falou,
e pensar mais em pessoas. Então, não adianta eu querer, de repente, trocar o meu fornecedor, né, de saúde, porque ele é mais em conta, porque eu vou economizar nesse sentido, mas uma rede que não atende. Por exemplo, a gente foi uma vez aqui numa empresa aqui em Fortaleza, no Ceará, fazer uma visitação, e ela estava pensando, né, em fazer essa mudança de plano, né, de seguro-saúde. Só que a mudança que ela queria fazer, como ela era uma empresa de uma área um pouco periférica da cidade, ele queria fazer uma mudança para um contrato onde a rede hospitalar, a rede de atenção, não existia ali perto. Assim, a mais próxima era a quilômetros, ou a pessoa teria que pegar horas assim, para chegar na unidade mais próxima. Então, será que esse benefício desse contrato faria sentido para essa população? Então, pensar nesse sentido também, que não é somente você mover o contrato, mudar o contrato, porque você tem que pensar na população. E o custeio de procedimentos médicos de alto custo que eles não estão cobertos pelo plano. Então, o que é esse custeio, e não só o custeio, mas o gerenciamento? Empresas que podem fazer esse gerenciamento de procedimentos de alto custo, cirurgias de alto custo, e, de repente, passar por um especialista, né, para saber se, de fato, aquela pessoa realmente precisa dessa cirurgia, ela realmente está no tratamento adequado, será que ela não está no tratamento que não está sendo adequado, e aí ela está passando anos e anos e anos sem fazer o tratamento correto, né? Então, as melhores práticas, eu acredito, né, eu listei algumas, claro que isso aí é muito geral e que cada empresa tem a sua especificidade, né? E terminando aqui, só para a gente ter essa gestão de custos, hoje a gente tem atingido esses bons resultados nesse manejo, né, de estratificação de risco, de um programa de saúde bem estruturado, né, de um conhecimento de saúde específico para cada população. E a gente tem, no final, feito esse cálculo, né, feito o manejo desses custos através do ROI, que é o retorno sobre investimento de programas, mas a gente também... porque perdeu a animação. Mas aqui embaixo, a gente teria o VOI, né, que era o submarinozinho, que ele passaria aí nesse iceberg, para a gente entender que muitas vezes o custo da empresa, ele é como um iceberg, você só está vendo a ponta dele. Mas, na verdade, a questão é muito mais profunda. Então, o VOI, que é o valor em saúde, né, nesse sentido da valuation de outras medidas, ele está aí para demonstrar para a gente que é muito mais além de um custo econômico, um custo financeiro. Ele tem a ver com o benefício dos funcionários, com a saúde, com a cultura de saúde, né, da empresa, com a retenção de talentos, né, com a diminuição dos custos, talvez futuramente no plano de saúde, com funcionários mais produtivos, com o menor absenteísmo, com o menor acidente de trabalho. E aí o VOI, ele vem para essa mensuração, para validar resultados, otimizar os programas, fazer novas considerações para o que não está certo, ser reajustado e ter uma melhor projeção, né, nesse sentido dos custos que a gente às vezes não percebe, né? Então o VOI, ele também trabalha nesse sentido. Então o ROI e o VOI são medidas que a gente utiliza hoje, né, para fazer essa mensuração, certo? Gente, e aqui eu gostaria de finalizar, né, com os nossos contatos aqui do SESI Ceará. A gente tem um prazer, a gente está trabalhando em rede sempre, a gente gosta de estar trabalhando em rede, gosta de trocar figurinhas, gosta de conversar. Nós somos muito abertos para vocês estarem entrando em contato conosco, para a gente bater um papo, certo? Esses são os nossos contatos nas redes sociais, a gente tem o SESI Ceará no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E tem esse e-mail, tem um telefone central, né? E nós somos o Centro de Inovação SESI para Economia, Saúde e Segurança. E a gente está sempre aberto para estar fazendo essa dúvida, certo? Esse contato. A gente vai passar, eu acredito que a Beth vai falar, né? Sobre a apresentação, a gente vai passar para vocês através de e-mail, tá bom? E aí, com isso, já fica o nosso contato para caso vocês queiram saber mais, conversar mais, tá bom? Então, eu agradeço e vou dar a palavra aqui para a Beth, tá bom? Carolina, doutor Cláudio, obrigada aí pela explanação de vocês, foi excelente. Nós temos aqui uma dúvida de Terezinha, que eu vou colocar aqui na tela. Obrigada, Terezinha, pela sua presença e sua participação aqui. Deixa eu colocar aqui para ver
vocês possam, então, e assim a gente compartilha melhor. A pergunta de Terezinha é: a CIPA entra como programa de saúde ou apenas faz parte da lei? É só um mecanismo legal, Terezinha. Tudo que está previsto nas normas regulamentadoras ou nas CLTs, ou seja, que a empresa de forma obrigatória precisa responder às fiscalizações, ela entra em toda essa discussão que a gente falou dos programas legais, ou seja, é a parte de obrigação legal da empresa. Porém, ela pode ser utilizada como difusora de informações de saúde. Quando a gente pensa que não é o intuito da nossa aula aqui, mas como promover, como instituir um programa de saúde, promoção da saúde dentro da empresa, que é o início desse trabalho, de tudo isso que a gente comentou hoje, que é o desfecho desse trabalho, a CIPA pode, dentro do seu escopo de trabalho, ajudar o SESMIT, por exemplo, a fazer difusão de dados de saúde, de comportamentos que são saudáveis, para a gente mitigar essa primeira parte da educação em saúde, essa primeira parte do programa de saúde, que é a educação em saúde, que é o conhecimento dos fatores que levam a gente a adoecer. Então, naquela avalanche que eu falei da perda da saúde, a CIPA pode ajudar naquele pontinho verde lá, de fazer com que as pessoas fiquem mais ligadas em relação à sua saúde, já que a CIPA ela pode ser entendida como um braço do SESMIT mais perto dos trabalhadores. Então, eu imagino que ela pode ser utilizada, não faz parte legalmente do escopo de trabalho da CIPA, mas não há impedimento de que a gente utilize essa CIPA para difundir essas informações de saúde. Obrigada, doutor Cláudio. Para a gente poder fechar aqui, tem alguns comentários também no chat, elogiando, agradecendo aí a aula. Para a gente fechar, eu queria só te fazer duas perguntinhas para o doutor Cláudio ou para a Caroline. A primeira é o seguinte: nesses estudos que vocês fizeram na prática de vocês, o que vocês percebem que seria, assim, aquela torneira aberta, ou seja, aquele gasto de saúde que poderia ser controlado facilmente e que gera bastante gasto para a empresa? Mas que barbaridade, né? Se a gente pensar de forma global, não estamos pensando só na parte de saúde assistencial, digamos assim, se eu separar a saúde assistencial da saúde ocupacional, o grande gasto de saúde é o absenteísmo, as questões de acidente de trabalho é o que a gente consegue ver de uma maneira mais fácil. Então, quando você planejar na sua empresa ou na empresa que você presta serviço uma ação de saúde para mitigar os custos, esses são mais tangíveis, esses são mais fáceis de trabalhar, porque a mensuração dele é mais simples e os indicadores já estão bem determinados. Então, eu indicaria, você não faz nada, eu indicaria que começasse por aí. Quando você começar a economizar dinheiro, você aprofunda para os principais fatores de risco da saúde, que foi isso que a gente comentou. A gente tem uma metodologia de discussão uma metodologia de avaliação lá no SESI do Ceará, que é a metodologia ARES, que ela calcula o retorno do investimento sobre ações em saúde. Nesse retorno do investimento, a gente considera 10 indicadores que foram estudados ao longo dos últimos 30 anos pela equipe da Johns Hopkins lá nos Estados Unidos, que ela determina aqui diabetes, pressão alta, sedentarismo, distúrbios de sono, tabagismo, depressão e outros fatores, são os fatores que mais causam esse escoamento de recursos que poderiam ser gerenciáveis. Então, quando a gente coloca dentro da nossa metodologia, a gente vê que a maioria da população de trabalhadores ela é sedentária e ela está acima do peso. Isso é uma situação que é até mais simples de você fazer um programa para tentar diminuir o sedentarismo e tentar diminuir o peso da população, mas precisa ser um programa bem estruturado, de conhecimento da população, para que a gente tenha resultados. Se for feito de qualquer maneira, os resultados eles não são efetivos. Aqui, quantos de nós já tentamos ao longo da vida emagrecer e a gente acaba voltando ao peso que era antigamente? Então, e isso faz parte da mudança do comportamento, né? Prochaska e Di Clemente,
eles incluíram dentro dos estágios da mudança de comportamento o estágio da queda. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma queda nesse processo de mudança do comportamento. Sabendo que vai ter a queda, a gente pode se programar para novamente voltar ao nosso plano de ação, à nossa meta. Então, é importante a gente perpetuar esse ciclo virtuoso para que a gente tenha resultados em gestão de saúde. Então, se não faz nada, começa pelos dados mais objetivos, mais simples de ser mensurado, absenteísmo, e questões de acidente de trabalho e doenças ocupacionais e atestados médicos. Depois passa para uma segunda parte, que é uma parte um pouco mais aprofundada, para entender os números de saúde da empresa e fazer programas de saúde bem instituídos, né? Então, o professor Ogata, a gente é um parceiro nosso, a gente bate um papo muito grande e ele é um grande expert nessa questão. Então, os programas de saúde, eles funcionam se eles forem feitos da maneira correta. Então, eu indicaria que esse seja o pulo do gato inicial. E aí vai depender sempre da escala de maturidade da empresa que a gente trabalha, onde é que ela está inserida nessa escala de maturidade. Bacana, obrigada, doutor Cláudio. Então, e agora, para a gente poder fechar, antes de passar a palavra para a Caroline, uma perguntinha também, eu já vou só explicar, gente, para todo mundo que fez a inscrição prévia, que informou o seu e-mail, vai estar recebendo por e-mail o CIS de Economia, lá do Ceará, vai estar enviando diretamente para vocês essa apresentação realizada hoje, que tem os gráficos, que tem as fontes de referência, para que vocês possam ter aí com vocês essas informações, tá bom? Caroline, vou passar aqui a palavra para você já com uma perguntinha. Qual seria a dica de ouro que você deixaria para esse grupo que está aqui até agora com a gente acompanhando? Então, gente, assim, eu vou até concordar aqui com o que o Cláudio falou com relação aos custos, né? Para uma empresa que não... A gente tem que pensar nesse sentido da maturidade, né? O que é que a empresa já faz, o que é que ela não faz. E eu acredito que, nesse sentido, seria a dica de ouro. Eu acho que hoje é, de fato, ter começar a conhecer os seus próprios números, né? Conhecer a sua população, fazer esse conhecimento. Quem é a minha população, né? Qual a cultura que hoje a população desenvolveu dentro dessa empresa, né? Quem são os meus empregados, né? Por quê? Porque a gente vai ter respostas, né, para isso. Então, acho que a dica de ouro hoje é você ter essa integração, né, entre as áreas. Eu acho principalmente isso. Então, hoje não se pode mais falar de separar o RH, por exemplo, do SESMIT. Só o SESMIT, se teve um acidente, se a empresa está com alto índice de afastamento, é porque o SESMIT não está fazendo um bom trabalho? Na verdade, não. Entendeu? Às vezes o problema, se você for, como eu falei, né, é realmente conhecer sua população, ver os seus números, às vezes está num setor o problema, entendeu? Às vezes é um gerente o problema, uma pessoa específica. Então, assim, a gente tem que fazer esse conhecimento. Então, eu acho que hoje, assim, a dica que eu daria era você conhecer a sua empresa, você conhecer os seus funcionários e, a partir disso, lançar, né, esse programa, estratégias de saúde, de bem-estar. Às vezes não tem condição de fazer um programa de saúde nesse momento, então vamos mitigar gastos, custos, acidentes, afastamentos, que dá para melhorar, né, a partir, por exemplo, do que a gente falou, de braços em comuns, como a CIPA, como o SESMIT, como o RH, de fazer uma cultura, né, e trabalhar todos juntos nesse pensamento conjunto, né? Então, essa eu acho que é uma dica boa. Maravilha, muito obrigada. Agradeço a Caroline, a doutor Cláudio, diretamente, pelo tempo de vocês dedicado aqui nesse compartilhamento de conhecimento e de saberes. Agradeço ao CIS de Economia para a Saúde e Segurança, representado aqui por vocês, por ter aberto essas portas e fortalecido aqui essa relação entre Bahia e Ceará. Agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, acompanhando, contribuindo com suas falas, com suas perguntas, com sua presença. Então, gente, obrigada. Fica aberto aqui o chat, fica aberto o microfone e damos, então, por encerrada essa nossa aula. Agradeço. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite.